A grande pergunta que todo mundo sempre se faz é: estamos nos últimos dias? Qual dia Jesus virá? Presta atenção, Os meus últimos irmãos. dias. Será que já estamos neles? Uau. Vilela, a nossa geração é que está mais próxima do fim, porque ela é a última da última. Então não tem jeito, né? Bem Tem dito que isso. ser a nossa. Jesus disse, Vilela, não disse com precisão que dia ele voltar, mas deixou sinais. Aqui é uma coisa que eu ainda não vi no seu podcast alguém falar. Todo mundo quando fala sinais, terremotos, guerra, tal, não. Existem duas categorias de sinais da volta. Sinais de certeza, é certeza que ele vem, ele não mentiu, ele vai voltar. E sinais de proximidade, de iminência. Dois sinais. Quais são os sinais de certeza? Mateus 24. E ouvireis falar de guerra, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas. Porém não é o fim, é o princípio das dores. Que termos mulher esses grávida dores? de... Jesus assemelhou a volta dele a uma grávida de parto. 9º mês. Dor é a contração. Me fala, quando a mulher grávida tem a primeira contração, significa que vai nascer naquela hora? Não. Mas significa que vai nascer. Opa, vai nascer. Chegou o momento. Corre pro hospital. Como é que ela sabe quando vai nascer? As contrações vão aumentando Vai intensificar. em número e intensidade. Ela vai ter mais contrações e mais doídas. Então tá. Guerra na Ucrânia. Tipo, um terremoto na Turquia, que matou 4.000 pessoas. Sim, sim. Turquia. Sinais. Sinais de certeza. Não posso falar. Jesus está perto. Por quê? Porque terremoto sempre teve. Fome Vulcão. sempre teve. Vulcão, peste bubônica. Tem da mais Europa. coisa aí. Espanhola. Claro que à medida que o fim se aproxima, esses sinais vão se intensificando. Por exemplo, quando você era pequeno, você via falar de um grande terremoto de 5 anos. Hoje é todo Vai mês. direto. Então são sinais que, Furacões. quando você vê, Jesus falou disso, ele vai voltar. Eu tenho certeza. Sinais de proximidade. Quando Vilela ver, agora ele vai voltar. Está perto. São 2. 1 Tessalonicenses. Ninguém se engane, porque não será assim, não será o que? A volta de Jesus não acontecerá sem que, aí ele menciona 2 sinais, Manifeste. vem a apostasia Se e manifeste se o anticristo. manifeste o homem do pecado. Apostasia e o anticristo. São esses os sinais de certeza. Já vou deixar ele concluir aqui, mas inclusive algumas pessoas usam esse texto aqui para falar que a igreja ficará durante a grande tribulação e será arrebatada no meio dela, ou depois dela, né? Assim como são os pós-tribulacionistas, ou mid, que é aquele que acha que será arrebatado no meio da grande tribulação, né? Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja será arrebatada, será tirada da terra antes da grande tribulação. Então, esse versículo aqui está falando sobre a manifestação do anticristo. Não significa que nós ficaremos durante esse, vamos dizer assim, entre aspas, né, durante esse reinado dele aqui, né? É que ele vai manifestar. Agora, a igreja ficar é outra história, tá? Esses são sinais. Apostasia, o que é apostasia? O abandono da verdade. Quando a gente pensa em apostasia como vai todo mundo virar ateu, não. Apostasia é o crescimento de igreja falsa. Vão deixar a verdade para seguir mentira. E há de ser que nos últimos tempos se apostatarão uns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E tendo comichão no ouvido, amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eles não conseguirão mais ouvir a verdade e vão deixar a verdade para ouvir as fábulas. Exatamente, exatamente. Gente, ó, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Inclusive, eu te recomendo, tá? Assistir esse podcast, tá maravilhoso lá no canal do Inteligência Limitada, tá? Tá maravilhoso mesmo, mesmo. Vai por mim. E concernente essa fala aqui sobre a volta de Cristo e tudo mais, né? Nós esbarramos aqui nesse assunto, né? De fato, irmãos, de fato, nós temos visto que tem tido um crescimento exacerbado e uma intensidade muito forte sobre alguns sinais acontecendo na natureza, né? Isso é um fato, não dá para negar, não dá para negar. Antigamente isso acontecia com menos frequência e menos intensidade. Hoje em dia a frequência aumentou, tem cada vez mais, né, acontecendo e a intensidade também aumentou. Haja vista que grandes catástrofes vêm ocorrendo, né, e dizimando até uma cidade inteira, né? O próprio fogo lá a gente viu, né, o que aconteceu no Havaí, né?
É prova disso. Agora, sobre essa última parte aqui, eu adorei mesmo. Sobre quando ele fala que ele não, a própria Bíblia diz isso, né? Que as pessoas terão comichões nos ouvidos e começarão a amultuar, a juntar mestres para si. O que isso quer dizer, irmão? Quer dizer as falsas igrejas, né? É a igreja dali, eu não vou citar nome, mas é a igreja dali, a igreja daqui, a igreja de cá, que pode vir, vem como estás e permaneça como estás. Vocês estão entendendo o recado que eu tô querendo dizer, né? Venha, só falta botar assim, na plaquinha da igreja. Venha como estás e permaneça como estás. Isso não é a proposta do evangelho. Do verdadeiro evangelho, não. A proposta de Cristo é, venha como estás, mas eu vou produzir em você mudança. Você vai negar a si mesmo. Você vai pegar a tua cruz e vai me seguir. Essa é a proposta de Cristo. Essa é a proposta, a real proposta do evangelho. É negar a si mesmo, negar o seu querer, o seu prazer, as tuas vontades. Abandonar essa vontade da carne que corre para o pecado. Haja vista que a nossa natureza é uma natureza adâmica, é a natureza de Adão, uma natureza caída, que corre em direção ao pecado. É por isso que eu sempre falo que temos que fortalecer o nosso espírito, porque é uma luta constante entre carne versus espírito. Mas as pessoas não querem mais lutar. Estão cedendo para a carne e aí não querem lutar, mas também querem, né, ter uma aprovação, vamos assim dizer, no meio do evangelho. E acaba que, como não vai ter em igrejas sérias, criam igrejas para si, e aí vocês já sabem, né? Venha como estás e permaneça como estás. Para quem sabe ler, um pingo é letra. Pega esse recado aí. Tamo junto, somos um. More Bible, mais Bíblia.